Paz do Senhor, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Nós estamos aqui hoje no nosso primeiro Pod Cristo e nós estamos muito felizes e nós desejamos, já quero pedir, logo de começo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, tá? A nossa intenção, o interesse mesmo é que vidas sejam alcançadas, vidas sejam ministradas e nós convidamos você, coloca lá no grupo da família, coloca no Instagram, compartilha mesmo, para que essa mensagem possa alcançar muitas e muitas vidas, tá bom? Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é maravilhoso e realmente mexeu muito com todas nós. Toda a palavra do Senhor é proveitosa, mas isso mexe muito conosco, porque nos traz uma visão diferente sobre o reino de Deus, sobre Jesus, e é isso que nós queremos falar hoje, sobre a crucificação, a importância da mensagem da cruz, as marcas da cruz e o quão maravilhoso foi o nosso Jesus se entregando por amor a nós. Nós vamos iniciar hoje, com uma oração, mas antes eu quero aqui apresentar para vocês, que todo mundo já conhece, e se você não conhece, vai conhecer agora as nossas participantes queridas, apresentando para nós. Pode ser, pessoal, tudo bem? Bom, as nossas convidadas de hoje é a Sol, que também é líder da nossa mocidade, e a mulher do nosso pastor, que é líder do círculo de oração da nossa igreja, que é a Débora. Como vocês estão? Como está a oração? Tá tudo certo? Graças a Deus, estamos aí. Aceitaram logo de cara, logo de início, e entraram com a gente aí nesse projeto. Eu tenho certeza que antes da gente sonhar já estava no coração de Deus. E vai ser assim, maravilhoso, vai ser maravilhoso. Então, por favor, fica até o final. Já compartilha, não esquece, viu? Vai ser bênção para todos nós. Eu acho que a gente se esqueceu de se apresentar também, né? Ah, sim. Meu nome é Amanda, eu sou aqui do Frei Aurélio, trabalho com a Sol, com jovens, faço parte do ciclo de oração manancial. Também trabalho na liderança das crianças, dos adolescentes e, assim, tem espaço para você em toda a sua casa aqui, viu? E tem pessoas, assim, preparadas mesmo por Deus para receber você em sua casa. E meu nome é Larine e eu faço parte da mocidade. Bora? Bora lá, vamos falar para eles o nosso versículo, sim, chave. Romanos 11:36, está escrito: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. E o nosso Pode Cristo, o nome já diz tudo. Pode falar que Cristo, aqui você tem liberdade, é isso que você vai ouvir nessa noite. É Cristo, é sobre Jesus, é sobre o reino e continue aí. Amém? Vamos fazer uma oração? A Sol vai dirigir essa oração para nós. Soberano eterno, Senhor, Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, por essa noite, Senhor, Jesus, queremos te louvar, te agradecer, pelo teu cuidado, por até aqui, Senhor, o Senhor está conosco. pela presença do Senhor neste lugar. Nós Pai, pedimos, Pai, que o Senhor abençoe as vidas, almas, por este vídeo, nós pedimos, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno, maravilhoso. Vem como iluminar nossas mentes, nossos corações, e reconhecer a tua sentar, e Senhor, como somos gratas, cada um de nós. Como nós somos gratas pelo teu amor, Senhor. Nós o agradecemos, ó Pai, com todo o nosso amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, nosso Deus. Aleluia. Amém. Amém, glória a Deus. Débora, tem liberdade, Hoje vai ser um bate-papo mesmo, a gente vai colocar aí tudo que o Senhor ministrou no nosso coração, então tem liberdade. Então, hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus Cristo, nós temos entendimento e conhecimento, que foi por causa dele, por ele que nós estamos aqui nesta noite, E lembrando que na época de Jesus Cristo era comum, as pessoas serem condenadas a ser crucificadas. Então, assim, geralmente eram pessoas assim, que cometiam algum tipo de crime, assassinato, todo tipo de crime, que as pessoas elas cometiam, então elas eram julgadas e condenadas à crucificação. Estava estudando sobre essa parte aí, e o historiador disse que geralmente crucificavam cerca de 500 pessoas por dia, ou às vezes chegava a ter 1000 pessoas por dia. Quando faltava um madeiro para crucificar as pessoas, elas eram crucificadas nas árvores, E também o que eu estava percebendo ali, que as pessoas condenadas à crucificação, elas não tinham o direito a uma sepultura. Elas eram simplesmente descartadas, jogadas no chão, E ali o corpo ia se decompondo, servia de alimento, para os pássaros carnívoros, Então aquela pessoa ela não tinha nem sequer o direito de uma sepultura. E a Bíblia mesmo fala, que todos aqueles que eram condenados
a morte de cruz, eles eram pessoas consideradas amaldiçoadas. Né? Eles eram amaldiçoados. Então, a cruz, naquela época de Jesus, era algo assim muito cruel mesmo. Né? Então, quando eu falo assim de cruz, era cruel, né? O momento era cruel, a pessoa morta, né? Aquele condenado não poderia nem sequer, né, ter o direito a ser sepultado. Né? Então, era considerado uma pessoa amaldiçoada. Né? E quando nós olhamos para o nosso Redentor, para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sabe o que me impressiona, né, em Cristo? Que não era para que ele fosse crucificado, era para que eu fosse crucificado. Os meus pecados, era para que eu tivesse sido crucificada numa cruz. Eram meus pecados. Ele não tinha pecado para ser crucificado. A cruz era até submetida, né? Não era nem a medida dele, não era para ele. Não era para ele, né? Era pesada e por isso ele precisou de ajuda para poder levá-la. Então, se a gente for ver a nossa crucificação, ela deveria ter acontecido há muito tempo. E ela não foi porque ele se colocou no nosso lugar. E não tendo pecado nenhum, não tendo cometido nenhum erro, né, ele se colocou no nosso lugar para que nós estivéssemos aqui. Para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, né? E hoje falando, né, sobre a cruz. E até eu vendo, né, alguns vídeos, pesquisando também sobre a questão da cruz, fala-se que a cruz em um determinado tempo, numa região, ela era como se fosse um xingamento, como se fosse um palavrão. Muitos não podiam nem ouvir falar sobre cruz, né? Era uma pronúncia diferente, posso saber dizer para vocês aqui, mas as pessoas não gostavam de ouvir, não aceitavam ouvir essa palavra, de tão maldita que ela era, uma palavra maldita. Imagina a cruz propriamente dita. Então, nosso Deus, nosso Jesus, ele se fez amaldiçoado. Né? Ele foi amaldiçoado, ele foi um condenado. E como você diz, né, aqueles que eram crucificados eram os bandidos, os homens errados da história, os assassinos, os salteadores, né? Deviam algo realmente. Eles mereciam estar ali até perante os próprios olhos deles, porque aqueles que estavam, um dos que estavam do lado de Jesus na cruz, ele fala que nós estamos sendo crucificados por algo que nós merecemos. Mas este homem não fez nada para estar aqui. E mesmo assim ele foi crucificado junto com eles. Então, só que graças a Deus, pelo reconhecimento desse homem, ele conseguiu a sua salvação. Porque Jesus fala para ele, né? Sim, que ele vai estar aqui, estaria estar com ele ainda hoje. Quer dizer, no mesmo dia que Jesus fosse crucificado, ele estaria com ele no mundo. E você vê como que a cruz ela é tão reveladora para nós em todos os sentidos. Tipo, ela nos aponta ali o sacrifício de Jesus vivo por amor, né, a nós e nos ensina, né, nos ensina a perdoar. Eu acho muito lindo quando a palavra do Senhor ela vai dizer para nós, né, que o Senhor fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E às vezes nós, né, por coisas tão pequenas, a gente não consegue liberar perdão. E na hora que a gente olha esse sacrifício de Jesus, o quanto ele padeceu, o quanto ele sofreu, né, poderia ter falado: não, eu desisto, vou abrir mão. Essas pessoas, né, olhando ali mesmo para os soldados romanos, eu achei até interessante, a gente procurou anotar que existia um grupo específico de soldados, né, e tinham como exatas morte, ou morte exata. Eles sabiam o que estavam fazendo e eles eram preparados para isso. Então, eles sabiam e não ia ter dó nem misericórdia de forma nenhuma. E imagina tudo isso o Senhor sofreu e ainda pedindo ali em cima, na cruz, sofrendo, para que o Senhor Deus, para que o Pai perdoasse todo mundo, né? Então, quando a gente olha assim mesmo para Jesus, não tem como, né? A gente já sente e reconhece esse amor e o quanto a cruz, né, nos serve para entender e compreender isso, né? A palavra do Senhor vai dizer também, né? Tome, né, a cruz e siga-me. Acho muito lindo quando vai ministrar assim, realmente, né? A gente Fala, se quiser. Se quiser, isso. Não é obrigado. Se você Ele quiser. deixa claro isso, você não é obrigado a me seguir. Mas se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem comigo, me segue. Segue. Né? E quando essa passagem vem sobre a minha mente, eu
por mais que a cruz seja maldita, por mais que Jesus tenha sido amaldiçoado por ele morrer numa cruz, eu vejo vida. Eu vejo vida. Porque quando Jesus ele entrega a sua vida na cruz, né, a sua vida homem, né, o homem que vivia na terra, ele morre naquela cruz. E Paulo ele já vai dizer, já não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Por quê? Porque ele morre com Cristo naquela cruz. O nosso velho homem precisa morrer com Cristo naquela cruz, né? Nós que estamos na presença de Deus, nós sabemos que nós temos um ser dentro de nós que muitas das vezes grita e quer fazer coisas que não deve, né? Porque todo homem tem o pecado em si. Mas quando a gente lembra de Jesus naquela cruz, e você fala, não, Jesus morreu por mim naquela cruz, então eu morro com ele. Então o meu velho homem, ele tem que estar morto. E o novo vem à vida. Assim como o homem morreu naquela cruz, Jesus, o Deus, o Filho de Deus, não morre. Ele está vivo. Ele se retira do local, mas ele está vivo. Né? E por ele estar vivo é que nós estamos vivos. Então se nós estamos vivos, é porque nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Jesus que vive e reina em toda a terra. Por mais que ele não esteja aqui, está sentado à direita do nosso Deus Pai do céu, o Espírito Santo Consolador está na terra conosco. Então, de maneira nenhuma, ele nos desamparou. Assim como ele salvou esse rapaz que reconheceu que Jesus não tinha pecado, ele salvou, como diz a Laine para mim ontem, até na cruz, Jesus salvou. No último momento, nosso momento de dor, porque não foi só aquele momento que Jesus sofre. Nós estamos falando da cruz propriamente dita, no momento em que ele morre. Mas o que Jesus não viveu antes? Até chegar esse dia. Eu estava também estudando, achei muito legal, até gravei, né? Olha que lindo. Ele era o ofertante, mas também ele era a oferta. Ele era o sacerdote e também ele era o cordeiro. E quando ele vai para o Monte das Oliveiras, ele pede 3 discípulos para ir com ele. Né? Ele pede aqueles discípulos para ir com ele. E pede, ó, fica comigo, ora comigo, né? E quando ele vai a fundo orar, veja que ele já ele sente a agonia. Sim. Sabe? Ele está sentindo a dor, sabe? Aí quando ele ora, ele fala assim, Pai, livra, né, esse cálice, se for possível, né? Mas aí ele fala, se for possível, né, livre desse cálice, né? Se for possível, mas faça a tua vontade. Todavia. Aí o anjo vem e consola ele. Quando ele vai para os discípulos, eles estão dormindo. Jesus está sozinho. Isso para mostrar, né, que ele sabe o que a gente passa, né? Jesus também teve um momento de solidão, né? Então, tipo, tudo, porque não tem algo que eu possa falar, mas só eu passei por isso. O nosso Jesus, o nosso mestre foi exemplo em tudo, né? E o que a Sol falou de Jesus ter passado a gente, que eu falei para ela, né, sobre o Jesus ter salvado até na cruz. Sim. Né? E aí eu lembro de algumas histórias de homens de Deus também que aconteceu a mesma coisa, né? Paulo esteve na prisão, né? Salvou aquele homem, né? E é tudo isso que o Evangelho proporciona para nós. Só que nessa mesma passagem que você está falando, quando o anjo vem consolar Jesus, né? Vem confortar ele, a Bíblia fala que ele estava tão angustiado, né? A oração dele foi tão intensa que ele começou a suar sangue. Foi a terceira vez que ele ora. Ele vai 3 vezes. Ele vai uma vez, ora, aí o anjo vem consolar ele. Ele volta para os discípulos estão dormindo. Ele acorda de uma primeira vez os discípulos e fala, mas vocês não podem, né, por 1 hora orar comigo, estar comigo. Né? Aí ele vai novamente, e novamente ele faz a mesma oração, né? As 3 vezes que ele foi a mesma oração, né? Passa de mim esse cálice, né? Mas todavia seja feito a sua vontade, né? E eu até lembrei aqui, ó. Mas todavia seja feita a sua vontade. Na terceira vez, ele começa a dor dele que ele estava sofrendo era tão intensa, né? Era tão assim, terrível,
que a pressão sanguínea, né, se rompe e ele começa a suar sangue. Você sabe como que é o nome, né, dela? Hematose. Ela é uma situação que é raro, mas acontece, que a pessoa sente tanta pressão, né, emocional e tudo, que ela começa, as veias, né, da capilar dela estoura e ela começa a suar sangue, porque ela mistura com o suor, né? Então, tipo, não tem como mensurar o que Jesus passou. Então, não E elas foi só e elas caem com gotas. Gotas. Imagina uma torneira mostrando ali. Suor, né? Então, e ela gotera no chão. Goteja, né? Mas sabe o que eu parei para ficar pensando e meditando? No cálice da ira. Jesus fala, passa, né? Se for possível, passa esse cálice, né? Ele estava pronto para tomar o cálice da ira de Deus, mas aquele cálice estava preparado para mim. Não era para ele. Aquele cálice estava preparado para mim, sabe? Era para que eu pudesse ser castigada. O cálice de Deus era para que eu bebesse. Mas ele faz o quê? Ele vai e toma no meu lugar. Ele pega o cálice da ira de Deus no meu lugar. Não era dele, era meu. Mas ele me livra da ira de Deus. Por isso que Paulo vai falar, né? Eu me glorio. Paulo vai dizer, eu me glorio na cruz. E realmente a cruz, ela marcou o nosso mestre. A cruz marcou Jesus, mas ele fala, eu me glorio. E eu entendo que Paulo, em alguns momentos, né, quando ele sofre, ele tem prazer, ele se sente privilegiado em poder também ali, de alguma forma, sentir um pouco, com certeza, né? Jesus sofreu muito mais, mas sentir, passar por aquilo que Jesus passou. E às vezes a gente olha assim, realmente, e contempla tudo que o Senhor Jesus fez, e poder ver, né, o quanto ele foi cuidadoso em todos os detalhes, né? E tudo por amor. Ele poderia realmente, né, na hora que ele fala, pai, eu não quero mais, e tem uma passagem que ele vai dizer, né, se ele quisesse, ele pediria para 12, né, de anjos, e mesmo assim, ele permanece ali por causa de mim e de você. Isso é muito incrível. Não, é maravilhoso. E se você for analisar, no momento que ele fala isso, é a hora que Judas chega para poder levá-lo, né? Antes mesmo que Judas chegue, ele já sabia que Judas ia lá. Na mesa de Santa Ceia, quando ele prepara a última ceia com os seus discípulos, ele já deixa claro para os discípulos, um entre nós vai me trair nessa noite. Quer dizer, ele estava preparado para ser traído naquela noite, ele já sabia. E ele sabia quem era, sabe? Ele já sabia quem era, mas ele não relata. Por quê? Porque ele automaticamente ia se relatar sozinho. Ia, né, se colocar no lugar de traidor. E foi o que ele fez. Agora, o que me chamou muita atenção também nessa passagem é que Judas poderia ter prendido ele em qualquer lugar. Né? Ele mesmo questiona Judas. Nossa, eu vivo no templo, né? Eu estou na sinagoga, eu ando pelo meio da multidão. Poderia ter prendido em qualquer lugar. Agora, como que você vem me prender com armados, né? Com paus, varetas, com aquele monte de gente junto com ele? Ele levou uma multidão para ir com ele até Jesus. E Jesus fala, eu não preciso isso, porque eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu estou entregando. Ele deixa claro com essa passagem, com essa forma dele falar, que você não está tomando nada de mim. Eu estou dando para vocês. Então, se vocês estão achando que vocês estão me levando preso, não, eu estou indo com vocês por livre e espontânea vontade. E mesmo Jesus fazendo tudo, imagina, olha a honra de ele chamar de meu amigo. E não é falsidade, é meu amigo, ele considera ele como meu amigo. E ali mesmo sabendo desde o início, né, que ele ia ser traído, ali nessa fala de Jesus, de só chamar ele meu amigo, eu já entendo Jesus liberando ele perdão para ele, né, perdoando, tipo, demonstrando amor para ele, né, porque Jesus poderia falar, Judas, por que você fez isso? Ele não, meu amigo, né, e cara, é muito lindo. E ele, né, durante o período todo, ele está ali ministrando os corações dos discípulos, das pessoas, que o Filho do Homem, naquela noite ele volta falando, o Filho do Homem vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Mas eles não se atentam aos ensinamentos de Jesus. Eles não conseguem gravar, guardar, acreditar. E isso é uma das coisas que nós, seres humanos, temos muito falhos. A nossa fé, ela vem pelo ver, não pelo ouvir. Muitas das vezes a gente quer ver
a gente quer ver muitas pessoas só acreditam no que vê, no que enxerga. E quando Jesus fala, não tem aquela crença do tipo, ele vai morrer e realmente ele vai ressuscitar. E isso nós podemos ver na passagem dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Porque quando Jesus entra na conversa com eles e pergunta sobre o que eles estão falando, eles falam maravilhosamente de Jesus, um profeta, né, que falava de Deus, filho de Deus. Nossa, era a esperança, era a nossa esperança para Israel. Mas ele morreu. Então eles não param para pensar. Eles ouviram Jesus falar. Eles estavam no sermão, eles estavam lá. Olha, ele falou que ia morrer, mas ele ia ressuscitar. E ele ainda fala, olha, isso faz 3 dias. Faz 3 dias ele já morreu, então, para eles, aparentemente, tinha acabado tudo. Né? E Jesus ali do lado. Mas eles só conseguem reconhecer Jesus quando Jesus faz o partir do pão. Quando Jesus vai e abençoa, aí os olhos se abrem, mas aí Jesus desaparece. Eles saem correndo para apontar para os outros discípulos. Mas engraçado é isso, sabe? O difícil, o complicado é isso. Nós só conseguimos enxergar quando nós vemos. Eles precisaram ver Jesus fazer o partir do pão. Até esse momento, os olhos estavam escamados, estavam fechados para aquilo. Né? Em um relato, em um evangelho, a Bíblia vai falar que ele veio transformado, ele veio diferente, uma imagem diferente. Em outro evangelho, já vai se falar que ele tapou a visão deles. Tipo, Jesus não queria que eles enxergassem que ele era Jesus e ele estava ali no lugar. Então, Mateus e Lucas falam em formas diferentes de visão, mas independente, eles tinham como enxergar que Jesus estava ali. Né? Como que eles falam para Jesus? Você é o único dentre toda Jerusalém que não sabe o que está acontecendo nos últimos dias. E ele era o acontecimento dos últimos dias. Era o próprio. Né? E já vindo da cruz, já ressuscitado, já ressurreto. Então nós podemos ver que nós muitas vezes não usamos a nossa fé. E é necessário que nós utilizemos a nossa fé. É necessário que você creia em Cristo, que você tenha uma fé genuína. Uma fé que vem de algo sobrenatural, porque o nosso Jesus, ele é sobrenatural. Ele é filho do Deus Altíssimo. E isso, o próprio romano que estava diante dele na cruz, quando ele é sepultado, quando ele é morto, quando ele entrega a sua vida, ele próprio lhe diz, este realmente era filho de Deus. Você reconhece. E era um humano, era um soldado, era um homem que presenciou e ajudou na crucificação. E que também, você falou agora, né, na crucificação, né, quando ele morre, né, o sol, né, se esconde, a terra se treme, né, os montes se vendem, né, olha, a criação sentindo a morte do Criador. Reconhece, olha só, que impressionante. A mesma dor de Jesus foi a mesma dor. A terra sentiu, os montes, o sol deixou de resplandecer. Durante 3 horas, enquanto ele esteve naquela cruz, olha só. a luz não brilhava. Gente, eu fico tão maravilhada, porque a terra, ela sabia, ela conhecia aquela voz, era lá em Gênesis, foi a mesma voz. Era a Ele voz falava, de existência. E quando ele chamava a existência, as coisas iam acontecendo. Então, o céu, a terra, o mar, todas as coisas. Então, a terra, né? Além de sentir a presença, ouvia ele falar enquanto ele estava na terra. A partir do momento que a voz dele se cala, é impressionante. Tudo para. A terra sentiu. É impressionante. Eu fico maravilhada diante desse Jesus que servimos. e é nesse momento que o véu se rasga. É nesse momento. Né? O véu se rasga de cima a baixo. Nos dá acesso. E nos dá acesso direto com o nosso Deus. Sim. Então, se nós formos ver, antigamente nós tínhamos os sacerdotes que tinham que entrar, né, no Santo dos Santos para poder levar o cordeiro, fazer as ofertas para que nossos pecados fossem lavados, nós fôssemos purificados. Mas, na verdade, nós só fomos purificados verdadeiramente quando um cordeiro vivo, real,
se entrega a Deus. Através do sangue santo de Jesus. Então, os nossos pecados antes eram camuflados, eram jogados debaixo do tapete, podemos dizer assim. Mas quando Jesus morre, ele rasga, o véu se rasga de cima a baixo, e ele já se rasga de cima a baixo para dizer que não foi ninguém que rasgou, não foi o homem, que não foi o homem que veio de Deus, né, que realmente foi dele. Então nós podemos ver que nesse momento o Senhor nos mostra claramente: agora não precisa mais camuflar nada. Agora a sua conversa, meu filho, é comigo. Você pode falar comigo a hora que você quiser, a hora que você precisar. E a gente pode conversar durante o dia, porque o nosso Senhor anda conosco o tempo todo. E é isso que ele deseja, é só intimidade. Intimidade. Como união, relacionamento. E eu acho lindo, lembrando sobre isso, né, que tipo, Jesus aqui na Terra, né, quantos homens foram maus mesmo, né, e deixaram isso claro, tipo, não dizeram o nome de Jesus, menosprezaram o nome de Jesus, falaram mal de Jesus, enfim, fizeram o nome de Jesus mesmo não reconhecendo ele. Mas lá em Filipenses 2:5, né, do 5 a 11, vai falar que Deus o Pai o exaltou soberanamente e deu para ele um nome assim, sobre todo nome. Então, tipo, esse nome que foi ridicularizado, que foi menosprezado, hoje é um nome a qual todo joelho vai se dobrar e reconhece que ele é o nosso Senhor Deus, né? E assim como a gente estava até comentando, quando eles colocavam a placa, né, lá, né, do rei dos judeus, E sem condenação, né? Porque todos os condenados, eles tinham que carregar, né, uma placa assim, apontando para ele, né? E a placa de Jesus está lá. Rei dos judeus, a condenação dele. Rei dos judeus, mas para vocês verem, os soldados romanos, eles debocharam de Jesus. Zombaram, tiraram as suas vestes, né? Escarneceram, coroa de espinhos. Fizeram uma coroa de espinhos para dizer que ele era rei e realmente colocaram na sua cabeça, mas não encaixou. Eles enfiaram os espinhos, gravaram. É engraçado que a gente tem essa visão de coroinha, alguma coisa, não, mas os espinhos eram grandes, entraram na carne da cabeça mesmo de Jesus. E com essa coroa, eles colocam e chamam e denominam ele como rei dos judeus, e aí eles debocham, eles tiram suas vestes, eles batem em Jesus, eles cospem em Jesus, eles massacram Jesus naquele momento e fala, né, profetiza, ele venda os olhos de Jesus, e aí eles falam com ele: agora vai aí, profetiza quem te bateu agora, quem foi aqui? Quem que foi, né? Aí, então, e ele é debochado nesse momento. Depois eles vão, tiram as vestes dele, batem ele, fazem tudo que eles querem, e mais um pouco, né? Porque a gente vê que é muito triste a gente ver isso. Depois eles vão, colocam o manto, a roupa dele de volta para ele ir para a crucificação, né? Mas em todo o tempo ele é debochado, e até na cruz. Eles falam: se você, os próprios bandidos que estavam ao lado dele para ser crucificado, eles falam: se você é rei dos judeus mesmo, se você é filho de Deus mesmo, salve-se você e a nós também. E sorrindo, né? Tipo, zombando dele, até na cruz ele era zombado. Até na cruz foi zombado dele. Então imagina, nós às vezes não aguentamos uma pessoa falar algo para nós que nos fere. Uma palavra. Olha, você é bandido. Olha, você é falso. Você já se reprime todo. Agora imagina Jesus passando por tudo isso, sentindo na pele a dor, sentindo na sua mente, sentindo essa angústia de ser crucificado antes de chegar na cruz. Chega lá, ele tem que carregar a sua cruz todo machucado, tanto que ele não aguenta carregar, e senão se ele não ajuda ele a carregar. E para chegar lá, ele ser pregado naquela cruz, que nem era para ele, que não era nada dele. Era sobre medida, né? Mas não era sobre Não era. Pra falar a verdade, seria sobre a medida de Barrabás, né? Porque por ele, quem seria era Barrabás. Mas no último momento, tanto que ele perguntou 3 vezes, né? Tipo, vocês têm certeza? Vocês têm certeza que ele solta Barrabás? E aí eles queriam que soltasse Barrabás e que soltasse Jesus. Então, tanto que quando já tem os buracos, né, feitos na cruz. Então, Jesus teve que carregar uma cruz que não era para ele, era para nós, né?
E os braços dele, provavelmente, eles foram deslocados, porque ele teve que se esticar, Jesus. Né? Então, além do açoite, além dos cuspe, além da zombaria que fizeram com Jesus, dos cravos que foram colocados nele, a cruz foi algo tipo assim, aconteceu com muitas pessoas, que eles falou, né, com 500 pessoas por dia, 100 pessoas, mas todas elas não passaram pelo que Jesus passou, porque ele foi crucificado como se fosse um rei, né? Então ele precisou de uma coroa, e nem todas as pessoas que seriam crucificadas, elas chegavam na cruz, porque como a Amanda falou sobre o pessoal que tinha para chicotear, assim, eles eram tão maus, tão ruins, que muitos deles morriam lá mesmo. Então Jesus passou por tudo isso, né? Ele teve que carregar a cruz e não foi tipo perto, né? Ele teve uma longa caminhada para chegar até um lugar que poderia ser. E deixando bem claro, né? Em tudo, ele não abriu a boca. Como mudo. Foi o matador. E aqui, ó, Isaías 53 está escrito, né? Porque tipo, Isaías, o profeta Isaías, ele escreveu isso antes de Cristo ser crucificado. Né? Então já estava profetizado tudo. Tanto que Isaías fala, né? Um menino nasceu, um filho se nos deu. Né? Em Isaías 53 ele vai falar: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E assim, e de fato ele foi moído. É muito pesado dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões. Né? O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E olha que como é algo que é sério, né? Tipo, pra mim estar aqui hoje, pra gente poder estar de pé hoje, um dia o nosso Jesus, né? Ele foi maltratado, foi pisado, foi humilhado, mas em tudo ele não reclamou, né? Ele poderia ter falado, não, para, porque às vezes nós, como seres humanos, a gente falha, a gente peca, às vezes a gente não é fiel a ele. E mesmo assim, ele já sabia de tudo isso, né? Sabia dos dias que eu ia falhar, que eu ia errar. E mesmo assim, ele falou, não vou até o final. E olha que amor é esse. E é por isso que a gente não pode servir a Jesus entristecido, cabisbaixo, desanimado, sabe? Quando a gente fala de Jesus, ou quando a gente está na presença de Jesus, nós temos que esboçar a nossa alegria, a nossa gratidão. Em todo tempo, em todo momento. Se você está na luta, se você passa por um momento de desespero, ele está ali com você. Se você está num momento feliz e alegre, não se esqueça de Jesus. Ele está ali com você, porque se você está vivendo aquele momento contente, feliz, é porque ele te proporcionou aqui. Tudo por ele. Então, tudo por ele, tudo para ele, tudo é dele. Tudo é dele. Nem a nossa vida não é nossa. Entendeu? Ela não é nossa. Ela está conosco enquanto nós estamos aqui. A hora que Jesus chamar, volta para ele. Não é? Nós voltamos para ele. E tudo isso acontece. Jesus, ele morre na cruz. Mas olha, até depois da sua morte, Jesus é honrado. Porque José vai lá, mesmo ele sendo um dos principais, né, de Pilatos, mesmo ele sendo um sacerdote, ele se converte a Cristo, mesmo em meio a toda aquela situação. Ele é um homem que tinha posses, e vai lá e pede o corpo dele. Uma exceção, quem morria crucificado não tinha direito a ser sepultado. Então Jesus é uma exceção. Realmente um rei. Porque ele foi, olha a ousadia, mas olha a ousadia de José, né? Foi diante de Pilatos e pediu o corpo dele para ser sepultado. E Pilatos, como ele não queria, eu creio assim, Pilatos não queria de maneira nenhuma crucificar. Porque Jesus era inocente. ele não tinha pecado Não tinha para isso. acusação. E aí ele vai e ele concede, né, a José. E José vai lá, e ainda na sexta-feira, antes de acabar o dia, porque o tempo cronológico deles eram diferentes. Então, antes de acabar o dia, ele vai lá, tira o corpo dele da cruz, desce e leva para a sepultura. Né? E é um lugar que ele tinha, da família dele, ele cede para Jesus. Né? Ele cede para Jesus, era um lugar bonito, era um lugar bom, que muitas daquelas pessoas que não viam não tinham a mesma graça, né, de ser ali. Não, era ali, era jogado lá. E ele não foi jogado, ele foi guardado. Ele
foi guardada, sabe? Olha, uma sepultura nova, né? E ali lacraram para que ninguém entrasse, porque ali era um lugar exclusivo dele. Então, de uma forma ou de outra, os próprios romanos, graças a Deus que não eram todos, alguns se converteram. Eu creio que muitos se converteram, como esse romano que viu ali verdadeira filho de Deus, José, né? Esse que estava com ele morreu com ele, mas eu creio que ele conseguiu a salvação. Hoje Jesus falou, hoje ele você será comigo. E com isso não aumentou a fé daquele povo, porque a partir do momento que ele morre, as pessoas voltam tudo entristecidas das suas casas, batem de peito e reconhecem, olha, ele é o Filho de Deus. Sabe, a tristeza que estava no semblante daquele povo já demonstra que eles reconheceram que Jesus era Filho de Deus. E eu creio que a partir dali muitos creram, mas infelizmente muitos não conseguiram enxergar que ele vivia. E nós temos que saber disso, nós temos que ter isso na nossa mente e no nosso coração, independente do momento, do tempo e da diversidade que você estiver vivendo. O nosso Redentor vive. Aleluia. Nosso Jesus vive. Porque ao terceiro dia, no domingo pela manhã, as mulheres vão limpar o corpo de Jesus. E ele não está mais lá. Aleluia. Olha como que grandeza, que coisa maravilhosa. Eu às vezes fico imaginando aquelas mulheres chegando naquele lugar, não vendo? E aqueles dois anjos ali falaram: por que vocês procuram um morto, um vivo, no meio dos mortos? No lugar dos mortos, aqui não é lugar mais de Jesus, já ele ressuscitou, né? E aquelas mulheres voltam felizes contando aquela alegria toda. Imagine vocês contemplarem uma coisa dessa maravilhosa, né? Aquelas mulheres que há pouco tempo estavam ali chorando, estavam ali entristecidas porque Jesus morreu. Então ele realmente ressuscitou. E se cumpre a palavra dele, e a palavra dele se cumpre, né? O Filho do Homem vai morrer, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E ao terceiro dia, Jesus está de pé. E olha que lindo, né? Jesus ainda depois fala, né? E eu vou pro Pai. Mas tipo assim, ele já garante isso pra nós. A gente não merecia nada, né? Mas eu vou pro Pai e vou preparar um lugar pra vocês. Pra onde a gente estiver, esteja nós também. E nesse tempo ainda a gente vê, eu percebo o quanto o Senhor deseja ter intimidade e relacionamento conosco. Porque ele fala, olha, mas peraí, né? Eu falo que é um presente que ele nos deixa. Eu vou enviar para vocês o Consolador. E não vai estar com a gente só quando a gente estiver feliz ou só quando a gente estiver triste, não. Todo o tempo. É todos morar. Ele mora em vocês. Olha que lindo. Somos templo, né? Somos templo. Então não é longe dele. Ele mora em nós. E esse de Jesus ter sido das mulheres irem até o sepulcro para ungirem o corpo de Jesus, é tão interessante, né, Débora? Porque eu acho que você mesmo falou uma vez que sobre os lenços de Jesus que estavam todos dobrados, né? Então era mais uma prova, né, de que ele voltaria. Era tipo assim, era um costume, né? Sim. Tem pessoas que eu já ouvi falar de maneira diferente, né? Mas aqui eu ouvi, né, de um historiador que o noivo, né, fazia festa com a noiva, tudo, né? Aí chegava na casa dela. E quando ele saía, né, ficava ali com os pais tudo, aí quando ele saía para ir embora, ela corria percorrer a casa para ver se encontrava um lencinho. Porque se o lencinho estivesse dobradinho, o noivo estava dizendo assim, ó, eu vou voltar. Eu vou voltar, né? O noivo dizendo para a noiva, eu vou voltar, né? Vai se consumir o nosso casamento. E quando ela chega lá e vê o lenço dobradinho, o que Jesus está dizendo para a igreja dele? Eu vou voltar. Isso é uma certeza. É uma certeza, ó, eu vou voltar. É uma confirmação do que ele já tinha falado antes. Eu vou voltar. Porque ele fala isso, deixa claro. Olha que detalhes, né? Ele nos compara com a noiva dele. É o versículo de Provérbios 4, né? Que eu li no ciclo de oração. Nós temos que nos preparar para um dia perfeito. E para isso nós precisamos buscar a nossa perfeição. Né? E a nossa perfeição é cada vez adentrar mais na palavra, é cada vez a gente estudar mais, a gente sentir mais a presença do Senhor. É como a gente conseguir se dobrar os joelhos e sentir a presença dele. É a gente falar com ele e ouvir. Muitos
ouvem, muitos veem, outros sentem, mas de qualquer forma o Senhor ele se mostra. Ele se mostra presente, ele faz, né? Então ele opera, e isso é uma coisa maravilhosa. Hoje nós talvez, aos olhos de muitos, numa multidão, a gente não consegue contemplar milagres como se viam na época. Mas eu creio, eu acredito que muitas pessoas isoladamente têm os seus milagres acontecendo todos os dias, tem a graça do Senhor acontecendo na nossa casa todo O dia. livramento que a gente nem sabe, né? Que Deus nos livrou. E eu vou falar para vocês assim, o que Deus faz é tão maravilhoso e tremendo que muitas das vezes a gente não consegue contemplar, porque é muita coisa que acontece. Mas enquanto a gente não enxergar que Jesus está vivo, e é por isso que nós estamos vivos, então nós não temos como reclamar. Nós não temos como reclamar, porque por mais difícil que seja, a minha vida só está aqui porque Ele entregou dele para mim viver. Então, é por causa dele sempre, sempre, sempre. E assim, uma das coisas também que me chamou a atenção nessa passagem de Cristo indo para a sua morte, é que tem aquela mulher que ela vai lá e unge os pés de Jesus com o unguento e depois é questionado, né? Nossa, porque é tão caro, por que não se vende e dá aos pobres? E Jesus fala, conviver com os pobres vocês vão conviver sempre, mas comigo. Não. E ele fala que ela seria, o nome dela, não fala seu nome, mas esta mulher, a atitude dela seria lembrada por onde o nome dele fosse. E hoje aqui, eu lembrei que essa mulher, ela ungiu o corpo de Cristo antes da crucificação. Porque depois de não Exato! Que coisa mais linda! Ele sabe? Ela foi lá e ungiu, e ele mesmo reconhece isso. Então, antes nós tivéssemos esse reconhecimento, então para Cristo, gente, é o melhor. Não importa se é caro, não importa se é, né, geralmente é a melhor parte. É a melhor parte. Quando a gente vem para um culto de Santa Ceia, geralmente a gente gosta, né? Vou vir caminhando para roupa, vou vir mais arrumado. Por quê? Porque não é para a mulher, não é para o homem, não é para o marido. Nesse momento, é para o noivo. É para Ele, é para Jesus, porque a gente vem com alegria, a gente vem com entrega. E nesse momento nós temos que celebrar. Porque quando a gente celebra, a gente se lembra da morte, mas celebramos a vida. Porque um dia nós vamos estar diante dele e vamos poder contemplar essa grande beleza que todo mundo diz que ele tem. Só para uma pontuação, o que eu também achei muito interessante mesmo, né? Porque Jesus Cristo, ele não sofreu apenas a dor física, não era apenas a dor física. Jesus ele sofreu a dor física, igual todos os que eram condenados, ele sofreu essa dor física, ele sofreu também a dor espiritual, porque imaginou, eram todos os pecados sobre ele, todos os pecados. É como se todos os pecados esmurrassem o corpo de Jesus Cristo. Todo tipo de crime, todo tipo de barbaridade, tudo. Por isso que fala tudo. Toda a enfermidade, tudo, sabe? Não era só apenas a dor física, era a dor espiritual. O meu pecado estava sobre ele, o pecado de todo o mundo, de todas as pessoas estava sobre ele. E a vergonha também, né? Porque ele, na cruz, né, foi crucificado com uma pessoa amaldiçoada, né? Então, assim, a vergonha da cruz. Então, ele sofreu fisicamente, espiritualmente e moralmente. Ser um rei tão santo, passou por tudo isso. Deus sabia de tudo isso, né? Agora que eu lembrei também disso. Deus sabia de tudo isso, né? Porque ele sempre sabe, né? Ele sabia desde o início quando seria. Só que a Bíblia vai falar que maldito é o homem que for pendurado na cruz. Isso foi antes de Jesus ser pendurado. Então, Deus já sabia que o filho dele seria maldito. E algo que pega muito que qual foi a profissão de Jesus na Bíblia, né? Tipo, já lidando com aquilo, né? Tipo, imagina, eu acho que, tipo, posso imaginar aqui, né? Batendo ali o prego, ele já trazia visão do que ia acontecer lá. Tipo, Ele sabia. Jesus sabia. Jesus nasce. Aos 12 anos ele é posto à consciência de quem ele é. E a partir dali ele cresce, aprende
passou a vida inteira, até os 30 anos da vida dele sendo homem. E ele passa a exercer a função de filho de Deus aos 30. Por 3 anos. Isso, Olha que lindo, você prepara 30 anos para o ministério de 3. Isso é importante, né? Sim. A gente quer Acelerar o processo de tudo, né? E com Deus Deus de Deus, ele e entra na pregação que o Vitor trouxe. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Né? Mas para nós achamos que tudo tem que ser assim. E nem tudo é. Tem um tempo determinado para todas as coisas, né? E em tudo debaixo do sol tem um propósito. Já diz Salomão. E é verdade. E o tempo hoje, eu falo, né? O tempo para essa data é o tempo de você reconhecer esse amor. Reconhecer Jesus como o único e suficiente. Não tem outro caminho, né? A Bíblia é muito claro. Não tem, é Jesus. E é por isso que a gente está aqui hoje, para mostrar, contar esse caminho para você. Jesus, o único intermediador entre Deus e os homens. E ele está disponível, né? Nós já deixamos bem claro aqui o quanto ele deseja mesmo se relacionar com você. E ele deseja entrar na tua casa, na sua família. Esse amor, né? Tão precioso. A como um dia nos alcançou também, né? Porque um dia a gente também estava perdido, né? Mas alcançou esse amor, essa graça. E é o que nos faz todos os dias, né? Poder levantar e reconhecer, né? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Todos os dias é dia de ser grato a Deus, né? E nós somos gratos por esse dia. Muito gratos ao Senhor. Graças a Deus. Tem um hino que fala muito no meu coração, né? E eu acho que é muito lindo, que é, vocês podem cantar comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Ele está vivo, glória a Deus. Glória a Deus. A Débora tem um convite especial para vocês. Então, o nosso convite é para que, onde chegar esta palavra, essa mensagem, se você realmente precisa, quer um encontro com o Salvador Jesus Cristo, lembrando, né? Tem um ditado que diz, né, que a nossa esperança é a última que morre. Mas nós estudamos aqui nessa noite que a nossa esperança, ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. Então, existe esperança para a sua vida, existe esperança para a sua casa, existe esperança para seu esposo, para seus filhos, em tudo há uma esperança para você. Então, bora para cá, venha lá e cultuar e adorar a Deus juntamente com a igreja do Assembleia de Deus do Jardim Frei Aurélio e com a igreja. Rua Lagoas, 1285, Frei Aurélio. E só para encerrar para vocês, algo que eu achei muito lindo agora que eu pensei, que Jesus, a morte, ela não foi possível parar o amor de Jesus em nós, né? Então Adão pecou, e isso não foi suficiente para parar o amor de Deus. Os nossos pecados foi sobre ele levou chicoteado por causa de nós, e não foi o suficiente para parar ele. A cruz não foi o suficiente para parar ele. Então nada, assim como o amor, nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Aleluia. Aleluia. Então, eu quero falar que Jesus ama muito vocês, né? É a minha frase preferida, todo mundo sabe isso, né? Jesus te ama muito. E somos muito gratos por esta noite, né? A gente pediu muito a Deus, sabemos que o Espírito Santo está aqui nesse lugar e queremos honrar e glorificar o nome dele acima de tudo, né? Assim como é o tema, né? Que a gente sempre fala, né? Que é o resumo de tudo, né? Romanos 11:36, né? Que é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Tudo é ele aqui, tudo é para ele. E assim agradecemos, né, mano? Amém. E, gente, já estende esse convite para você para o nosso próximo Pode Cristo, tá? Você e sua família são super bem-vindos e vem visitar a gente aqui na igreja, porque a gente quer conhecer você, tá bom? E estamos aqui dispostos, né, e preparados para receber você e toda a sua família. Vem mesmo, com toda a família, traz todo mundo, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada, meninas, pela participação, que bênção. Obrigada pelo convite. Amém. Deus continue nos
abençoe.